Preparem-se que esse é o momento que pode realmente mudar a sua vida. Você está perdendo tempo e o tempo está se esgotando. Se você ainda não está no mercado de cripto, a sua única chance de entrar é agora. E eu vou te explicar por quê. Antes de eu começar esse vídeo, começar a te explicar por que você tem que estar no mercado de cripto agora e passar esses 10 tokens para vocês que podem, e eu acredito que muito provavelmente vão valorizar mais de 1000% cada um deles, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, por favor, porque isso me ajuda demais a distribuir o conteúdo para outras pessoas. E o mercado de cripto é muito dinâmico. Eu vou fazer uma série de vídeos essa semana que o mercado está prestes a explodir. E se você perder algum desses vídeos, talvez você perca uma bela de uma oportunidade de investimento. Então já faz tudo isso agora, antes de começar o vídeo, para você não perder nenhuma oportunidade daqui para frente. Se você está no planeta Terra, você acompanhou todas essas brigas do Trump com a China, as brigas tarifárias, e as coisas estão prestes a explodir de uma forma muito boa, tá? E eu vou mostrar para vocês por que isso vai acontecer muito em breve. Mas antes de começar a falar das tarifas, eu vou falar das projeções de mercado que a gente tem para esse ano, não só para esse ano, mas para o ano que vem também. Eu acredito que a gente pode chegar a mais de 10 trilhões de dólares dentro do mercado de criptomoedas. E não sou só eu que estou falando, a Forbes colocou aqui uma notícia lá em dezembro do ano passado, depois que o Trump assinou, confirmou a reserva estratégica de criptomoedas nos Estados Unidos, as projeções mudaram totalmente. A gente tinha uma projeção ali perto de 5, 6 trilhões de dólares dentro do mercado de criptomoedas e agora eles estão fazendo uma projeção perto de 15 trilhões de dólares no mercado de criptomoedas, o que levaria, teoricamente, o preço do Bitcoin a perto de 500 mil dólares por unidade ainda este ano. Se isso acontecer com o preço atual do Bitcoin, a gente vai ter uma valorização de pelo menos 5 vezes só no Bitcoin. Imagina as outras criptos que eu vou mostrar aqui para vocês. E as 4 últimas é quase garantido que elas vão bater 1000% de valorização, 10 vezes o seu valor investido. Obviamente, isso daqui não é uma recomendação de investimento, você tem que fazer a sua própria diligência. E eu estou falando aqui de tokens que têm um risco um pouco maior do que investir propriamente em Bitcoin, Então, cuidado com o valor que vocês vão colocar nesse tipo de investimento, porque sim, eles têm mais risco, mas quanto mais risco um ativo tem, mais chances ele tem de te entregar um lucro maior também. A probabilidade de risco-retorno é muito maior nesses ativos menores. Eles serem menores não quer dizer que eles são ruins, tá? Quer dizer que talvez eles estejam só começando, como alguns dos que eu vou mostrar aqui para vocês, e são tecnologias novas que ainda estão em desenvolvimento e tem muito a entregar. Então, fica ligado aqui que esses 10 ativos muito provavelmente vão te entregar 1000% cada um deles. Mas antes vamos falar por que eu acho que o mercado está muito perto de explodir. E aí eu vou mostrar para vocês, tanto graficamente quanto com as notícias que a gente tem tido nos últimos dias. Hoje é dia 12 de abril, sábado, e eu estou gravando esse vídeo hoje aqui às 4 horas da tarde, tá? E esse vídeo vai ao ar amanhã, dia 13 de abril, no domingo. Então tudo que eu estou falando aqui já pode ter sido precificado pelo mercado, porque acabou de sair uma notícia muito interessante em relação a essa briga tarifária da China. Vamos acompanhar as notícias primeiro para fazer esse racional de por que o mercado está muito prestes a explodir. Bom, em primeiro lugar, quando começou toda essa guerra tarifária, a briga do Trump foi claramente direcionada para a China, que exporta hoje, do seu 100% de exportação, exporta 25% de todos os seus produtos para os Estados Unidos. E eles deram uma entrevista, O governo chinês deu uma entrevista falando que não liga se eles perderem os Estados Unidos, porque eles conseguem se recuperar, e isso é uma bela de uma mentira, Justamente a gente consegue ver aqui essa notícia que foi publicada na Infomoney, que Yuan, a moeda chinesa, está no seu menor nível de valorização frente ao dólar, que é a maior moeda mundial, desde 2007. Ou seja, o Yuan já se desvalorizou demais. A China não tem como segurar uma queda tão grande assim do Yuan em relação a todos os outros ativos mundiais. 75 países já começaram a negociar com os Estados Unidos, menos a China. A China ainda está brigando. Mas essa briga não vai durar muito mais, justamente por causa disso aqui. O Yuan está indo para o buraco e o dólar está começando a se fortalecer cada vez mais. A China não tem poder
para perder 25% das suas exportações mundiais. Isso não vai acontecer. Então, eventualmente, né, e eu acho que muito em breve, eles vão achar um meio termo entre os dois países, e isso vai ser muito benéfico para os Estados Unidos, principalmente. E a notícia que acabou de sair é que o Trump já isentou, por exemplo, a Apple, né, as produtoras de smartphones e computadores, né? O Trump já isentou as tarifas em cima dessas empresas de tecnologia, né? Que a maioria delas, né? A Apple, por exemplo, tem uma fábrica na China. Então, o Trump já abriu mão de algumas coisas para trazer esses produtos para os Estados Unidos. Isso não quer dizer que vai se permanecer dessa forma, né? A Apple está realmente construindo uma fábrica nos Estados Unidos para fazer uma parte da produção lá. Mas de forma geral, o Trump isso acabou de lançar, tá? Acabou de sair essa notícia, foi agora. E o Trump acabou de isentar as tarifas sobre smartphones e computadores que são produzidos, obviamente, na China. Então a gente já está começando a ver um pouquinho do acordo sendo feito aqui. Uma grande parte desses 25% de exportação da China, uma grande parte é em eletrônicos, né? A China detém a maior produção de eletrônicos do mundo, se eu não me engano. Então, essa parte já está começando a ter um acordo entre os dois países. Além disso, temos essa outra notícia aqui que saiu na Reuters, que os traders, né, especificamente os traders, estão esperando 3 cortes de juros, pelo menos, esse ano na economia americana. No começo do ano, se falavam em no máximo 2, a gente já está evoluindo para 3 e tem analistas de mercado que falam em 4. Se você não sabe, quando temos cortes de juros na economia americana, normalmente a economia fica mais barata para os americanos, o que incentiva o consumo, o que faz as pessoas saírem do mercado teoricamente tradicional, né, do mercado mais de renda fixa, de imóveis e coisas do tipo, e evoluírem para mercados mais voláteis, né? O dinheiro muda de um mercado para o outro. Isso faz com que as criptomoedas e as ações americanas subam imensamente. Isso é um efeito que a gente acompanha, né? Quem acompanha o mercado vê isso acontecendo todo ano, sem exceção. Quando tem corte de juros na economia americana, as pessoas migram do mercado de renda fixa para renda variável. E graficamente falando, para quem me acompanha aqui, sabe que eu gosto muito de análise gráfica. Análise gráfica é um espelho do mercado. Eu vou introduzir agora a análise gráfica nesses vídeos que eu estou fazendo. O Bitcoin já teve 2 consolidações recentes, está nessa terceira aqui, que ele está há bastante tempo aqui, desde 1º de março, consolidando dentro desse caixote, e está muito, muito perto de romper essa linha de tendência de baixa. O que isso significa? Rompendo essa linha de tendência de baixa, o Bitcoin provavelmente vai fazer isso daqui, vai vir retestar essa linha aqui dos $90 mil, e se ele romper isso aqui de uma vez só, ele volta aqui e vai brigar de novo para chegar perto dos $110 mil, tá? Isso aqui está muito perto de acontecer. Agora, sábado, o Bitcoin está a $85.100, está bastante valorizado, justamente por causa dessas notícias que estão saindo em relação a acordos que o Trump já está fazendo no mercado, tá? Se a gente voltar aqui para o gráfico e na parte de análise do gráfico semanal do Bitcoin, a gente tem esse indicador aqui que traça os nossos topos e fundos. O Bitcoin está fazendo nada mais do que um fundo maior do que o fundo anterior para depois fazer um topo maior do que esse topo aqui. Então, teoricamente, o Bitcoin vai fazer isso aqui. Ele deve chegar, né? Não sei exatamente quando que vai ser esse topo maior, mas se a gente tomar essa proporcionalidade, perto aqui dos 130, 140 mil dólares, tá? Que é o que ele vem fazendo esse movimento aqui. Ele ainda está em tendência de alta nítida e fazendo esse fundo maior do que o fundo anterior para continuar essa tendência de alta, tá? Então, graficamente, a gente está muito bem aqui no Bitcoin. Bitcoin vai subir muito ainda, provavelmente esse ano, e eu acredito que ele vai explodir, como ele fez aqui, Prestem muita atenção nisso aqui. Esses 3 candles aqui, 4 na verdade, né? Dessa subida aqui, tá vendo que foram 4 semanas consecutivas de alta no Bitcoin, que foram mais ou menos, daqui até aqui, 44% em 3 semanas que o Bitcoin subiu. Então, subiu ininterruptamente. Se a gente fizer isso de novo, esse movimento explosivo de novo, subir do preço atual 44%, a gente vem aqui para cima. A gente sai do valor atual de 85 mil, a gente vai parar aqui nos 120 mil. E o Bitcoin provou que ele consegue fazer isso, né, com uma certa facilidade até. Tudo depende da economia americana nesse momento.
Um outro fator que eu sempre enfatizo aqui é que o mercado americano ainda influencia muito as criptomoedas. Obviamente, quando um investidor vai para um mercado mais volátil, ele não vai diretamente para a cripto, ele vai primeiro para o S&P 500, que são as 500 maiores empresas do mundo, tá? Então ele prefere primeiro comprar as ações, que é um mercado um pouco mais tradicional, um pouco mais consolidado, né? Muito maior do que o mercado de cripto ainda. Mas os mais arrojados, né, e não só os arrojados, mas os grandes fundos de investimento, né, como o BlackRock e todos os outros que estão criando ETFs, têm entrado muito mais no mercado de criptomoedas, especialmente em Bitcoin. Mas, obviamente, quem investe em Bitcoin também acaba investindo em outras criptos. E a gente vai ter primeiro essa expansão para o Bitcoin, para depois a gente ter a nossa querida alt-season, que eu acredito que vai acontecer assim que o mercado voltar a subir de uma forma um pouco mais explosiva, tá? Eu acredito muito mesmo que isso vai acontecer e vai acontecer em breve. Então estuda, vê o que você quer fazer com o seu dinheiro, porque o momento tá chegando e o tempo tá acabando, beleza? Uma outra coisa que eu vou falar para vocês é de teorias aqui, que obviamente o S&P 500 ainda lidera, né, todos os investimentos nos Estados Unidos e puxa todos os outros investimentos voláteis para cima. E olha que interessante isso daqui. Se a gente for olhar aqui o gráfico do S&P 500, né, desde 2000 e mais ou menos aqui, ó, de 2009 até hoje, né, ele tá, obviamente ele teve alguns drawdowns aqui no meio do caminho, mas de 2009 até hoje, ele engatou uma subida aqui e não parou mais, né? São mais de 15 anos subindo ininterruptamente o S&P 500. Obviamente, né, a gente tem essas correções aqui no meio do caminho, eu já vou mostrar isso para vocês. Mas depois das correções, e prestem muito atenção nisso, a gente tem essas explosões de preço aqui, tá? Várias correções aqui no meio do caminho, mas renovando altas históricas o tempo todo. E olha que interessante, a gente está, teoricamente aqui, ó, numa correção do S&P 500, não é um bear market, tá? É só uma correção para ele continuar essa subida aqui. Então a gente está atualmente nesse drawdown aqui do topo histórico, né? Eu acho que não chegou, tá chegando mais ou menos perto dos 10% de correção, tá, do topo histórico, mas a gente provavelmente vai fazer um desses movimentos explosivos de alta aqui. E eu já vou mostrar por que a gente vai fazer isso. O Royal Bank of Canada fez um estudo justamente sobre essas quedas do S&P 500. E as últimas 4 vezes que isso aconteceu, né, de 2010, onde a crise dos países europeus, onde a Grécia quebrou, Portugal quebrou, vários países quebraram, a gente teve 16% de correção. Nos Estados Unidos, né, em 2011, quando a dívida americana sofreu o downgrade, a gente teve 19% de correção, foi bastante coisa. Recessão industrial, a gente teve 14% de correção, isso foi em 2015 e 2016. E o começo dessas tarifas, né, o que originou toda essa guerra de tarifas americanas, que foi essa guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, levou o S&P a cair 20% aqui. Isso em 2018, tá? Faz já quase 10 anos aí, faz 7 anos, né? Na média, a gente tem 17% de queda, tá? E atualmente a gente está aqui com 10% de queda. Esse estudo foi feito pelo Royal Bank of Canada. E o mais interessante, que eu estou mostrando nesse gráfico aqui, é o título, né? Depois que a gente tem esses drawdowns, eles chamam de drawdowns, essas recuperações de preço, tá? Essas realizações para depois continuar subindo, o S&P 500 tende a subir de 14% a 20% em 12 meses, tá? De 12 a 24 meses, mais ou menos. Agora você imagina, se o S&P 500 sobe 20% em um ano, que é um mercado muito maior do que o mercado de cripto, o que você acha que pode acontecer no mercado de cripto? Vai subir 50%, 60% tranquilamente, porque o mercado de cripto é muito menor do que o mercado de ações, né? E conforme entra mais capital, a subida é muito mais relevante, tá? Então, S&P 500, ó, de 14% a 20%, pelo menos aqui de subida, isso de 12 a 24 meses, né? Então, teoricamente, até meio do ano que vem, mais ou menos. E o mercado de cripto, obviamente, vai subir muito mais do que isso. E antes de eu entrar efetivamente nas moedas, né? Eu tô fazendo essa análise toda aqui para você entender que você tem que agir rápido, tá? Que você não tem muito tempo para tomar. Estou mostrando para vocês todos esses dados, que a gente está prestes a romper resistência ali no Bitcoin, que o Trump já começou a aliviar um pouco as tarifas, que o mercado está prestes a explodir. E eu vou te falar mais uma coisa. Você aí que fica seguindo os gurus da internet que falam, não, agora não é para se posicionar. Você
tem que realizar o seu patrimônio, ficar em dólar, né, esperar o mercado reaquecer para depois você entrar no mercado. Eu vou te mostrar um outro estudo que prova que isso é mentira, que você tem que ficar 100% posicionado no mercado o tempo todo. Não é que você não tem que ter caixa, mas você tem que estar com a sua estratégia em dia, que é o que eu ensino no Viver de Cripto. Se você quiser, o link do Viver de Cripto está aqui. Você tem que investir direito o seu dinheiro e esperar, não tomar decisões precipitadas. Olha isso aqui que interessante. Esse estudo aqui, eu só achei esse estudo em inglês, mas eu vou dar uma traduzida aqui para vocês, tá? Esse estudo aqui mostra que quando você sai do mercado, né, isso é em relação ao S&P 500, tá? É um estudo que foi feito de 2003 a 2022. Quando você sai do mercado por apenas 10 dias, que é essa segunda coluna aqui, você perde 50% de valorização em relação a quem ficou no mercado o tempo todo, tá? Então, o cara que ficou investido aqui desde 2003 até 2022 no S&P 500, investiu $10 mil. No final de 2022, esse cara tinha 65 mil dólares investidos aqui, tá? De 10 foi para 65. E o cara que ficou só 10 dias fora, em 20 anos, ele só tem 30 mil dólares investido, tá? 50% de diferença. E olha que interessante, 7 desses 10 dias que o cara ficou fora do mercado acontecem em bear markets, né? Em mercados de recuperação. Ou seja, são os melhores dias de valorização acontecem quando o mercado está caindo. Ou seja, você não pode ficar de fora, você não pode ficar 100% de fora. Esses gurus que estão falando para você ficar de fora do mercado de cripto estão mentindo para você ou eles não têm conhecimento sobre isso, tá? Então pensa, monta a sua estratégia e deixa ela seguir o curso natural dela até o final do ciclo. E aqui vai passando mais, né? Se você ficou 20 dias fora, 30 dias fora, 40 dias fora, 50 e 60 dias fora, tá? De novo, você perdeu 10 dias, 7 deles no bear market, né, nas recuperações, você tem 50% a menos de retorno sobre a pessoa que ficou com o patrimônio investido 100% do tempo, tá? É muito importante você saber desse tipo de coisa, porque as pessoas na internet falam o que elas querem. E muitas das vezes elas não têm embasamento técnico e científico para entender o que elas estão falando. Então, às vezes, você aí está seguindo alguém que não sabe disso e você está seguindo esse cara à toa, porque esse cara não vai fazer você ter tanto lucro quanto você poderia ter se você tivesse me seguindo ou tivesse no Viver de Cripto, link aqui embaixo. Eu tenho que fazer esse tipo de promoção porque eu não libero normalmente esse tipo de informação para vocês de graça. Eu libero só para quem está lá no curso, beleza? Mas hoje eu quis fazer esse vídeo super completo para tentar ajudar alguns de vocês, já que a gente está muito prestes a explodir no mercado. E vamos agora então à lista dos 10 ativos que eu acredito que vão entregar 1000% de valorização até o final desse ano, se bobear, ou no começo do ano que vem. Vamos lá. Eu vou começar falando da Berachain. A Berachain é uma blockchain nova, tá? Ela está aqui em 109 no CoinMarketCap. E o interessante da Berachain, eu já vou mostrar para vocês, né? Vou colocar aqui o market cap total dela. O interessante da Berachain é que ela é uma blockchain muito nova que pegou muito espaço de mercado em pouquíssimo tempo. Ela foi lançada aqui, ó, foi feito um airdrop gigantesco, foi um dos maiores airdrops desse ano. E ela foi lançada aqui, ó, dia 6 de fevereiro, tá? Então foi lançada há 2 meses mais ou menos e ela já tem um market cap aqui de 459 milhões. Ela já chegou a bater quase 1 bilhão de market cap. Mas o interessante da Berachain, né, ela tem piscinas de liquidez, ela tem tudo isso, tá? Se a gente vier aqui no DeFi Llama e colocar por chains, a gente consegue ver que o Ethereum vem perdendo muito espaço, né? Eu fiz um vídeo sobre o Ethereum especificamente faz algumas semanas, né? Falando por que eu acho que o Ethereum talvez não seja a melhor opção para investimento nesse momento, porque ele provavelmente vai entregar alta sim, só que não tudo que as pessoas estão esperando. E a Berachain, ó, já está em 7º lugar, cara. Uma rede que foi lançada há 2 meses. 2 meses. Ela já está aqui, ó, com 3% de todo o mercado de DeFi. É uma rede que tem muito ainda a entregar, tá? E eu acredito que sim, ela pode chegar facilmente a fazer 10 vezes o valor que ela está aqui. Né, hoje ela tem 460 milhões de dólares investidos, ela consegue chegar tranquilamente em 4 bilhões e meio, 5 bilhões de dólares, tá?
Se a gente for comparar com outras chains que ela tá brigando, né? Ela tá brigando com a Sui, com a Avalanche e com a Arbitrum, que são bem maiores já do que ela em valor de mercado, mas ela já tem uma participação em DeFi muito maior, tá? Tá chegando perto da Base aqui para tomar o lugar da Base também, né? E se a gente for ver aqui, ó, a Tron, que é uma rede razoavelmente grande já, tem 5 bilhões só aqui em DeFi, tá? Então já é bastante coisa e eu acho que a Berachain, né, consegue chegar tranquilamente aqui na Tron, tá? Berachain tem piscinas de liquidez, tem swaps e é uma rede bem rápida, bem barata, que muita gente está adotando justamente por causa disso. Tem bastante opção interessante lá. Recomendo que vocês deem uma olhada na Berachain, que é uma rede nova que já chegou arrebentando, tá? Em segundo aqui, outra que eu vou falar para vocês é a Pyth Network, né? Também está aqui ó, na posição de 106 no CoinMarketCap. E a Pyth é um oráculo, tá? É um oráculo que faz a ligação de finanças tradicionais para o mercado de criptomoedas. O maior oráculo que a gente tem hoje é a Chainlink que muita gente gosta aqui, mas a Chainlink já está muito lá em cima. A Pyth vem fazendo isso muito bem, muitos investidores estão apostando nesse projeto, e ela já está listada aqui em todas essas corretoras, nas maiores corretoras do mundo, e o preço dela está extremamente barato ao que ela já fez no passado, né? Ela já chegou aqui a 1,1 dólar, que é quase, né, 1000% de valorização, e ela está a 13 centavos atualmente. Se a gente for olhar no market cap, ela já chegou perto dos 2 bilhões de dólares aqui em dezembro do ano passado. Hoje ela tem mais ou menos 500 milhões de dólares de market cap, né, 492 aqui. Mas ela tem muito a entregar ainda. E esse sistema de oráculos é um sistema que vai ser cada vez mais adotado no mercado de cripto, conforme a gente vai vendo mais adoção das criptomoedas no dia a dia. Em terceiro lugar, eu vou falar da Pendle. A Pendle é um projeto muito interessante, né? Para quem não sabe, é um projeto gigantesco de DeFi e RWA, que todo mundo gosta, né? Já vi muita gente falando da Pendle. A Pendle tem um preço muito interessante atualmente, vamos colocar aqui. Ela está em 3,50 só e ela já chegou a 7 dólares, tá? De market cap, a Pendle já chegou aqui ó, a 1,6, 1,7 bilhões de dólares e atualmente também tem 550. Mas a Pendle também já está listada na maioria das exchanges aqui, das grandes exchanges, tá? Inclusive na OKX, que é uma das corretoras que eu uso para comprar os meus ativos. O link está aqui embaixo para quem não tem conta ainda. E a Pendle, cara, tá com um preço muito interessante, ela tem muita tecnologia e muita coisa a entregar ainda. E com certeza absoluta você já ouviu falar da Pendle. O próximo projeto que eu vou falar também é um projeto novo, que é o projeto da Grass. A Grass é um projeto que vende a sua internet, né? Se você está vendo aqui no canto superior direito esse símbolo verde, é a Grass que está rodando aqui, né? Tem inclusive um vídeo do airdrop da Grass aqui no YouTube. Ainda dá tempo de você participar, né? Foi um airdrop gigantesco que eles fizeram já no começo desse ano, se eu não me engano, no final do ano passado. E o que a Grass faz? É um projeto que pega o excedente da sua internet que você não está usando, te remunera em tokens, né? Vai te remunerar em tokens da Grass e vende isso para outras pessoas usarem, né? Como a Render mais ou menos faz com placas gráficas, tá? Ele também vende o excedente de produção da sua placa gráfica para outras pessoas, assim como a Filecoin vende armazenamento do seu computador para ser usado dentro de um protocolo. A Grass faz isso com a internet. Foi o primeiro projeto a fazer isso, né? De vender internet. E a Grass tem tido um retorno muito interessante, né? Se a gente for ver o preço dela, ela não está muito longe do all-time high, né? Justamente porque ela também foi um projeto que foi lançado em outubro do ano passado, ó. Então o all-time high dela foi em 3,40, foi perto de 4 dólares aqui, tá? E de market cap também não está tão longe, porque é um projeto razoavelmente novo, né? Ela chegou aqui a 950 milhões de dólares. Mas é um projeto que tem muita chance, sim, né, por ser bem inovador nesse sentido, muita chance de bater ali 4, 5 bilhões de dólares tranquilamente, que te daria 1000% de valorização. O próximo projeto que a gente vai falar é a Sol Layer. Cara, a Sol Layer é incrível, é uma Layer 2 da Solana, né, que é muito mais rápida da Solana. Eu vou mostrar um pouquinho do projeto para vocês, vou mostrar o gráfico da Sol Layer, que é absurdamente incrível, tá? A Sol Layer, desde o lançamento, ó, você vê que ela está numa subida constante aqui, e ela está atualmente com 380 milhões de market cap, mais ou menos, tá? Se a gente for no preço dela, ó, ela quase não caiu, ela tá aqui, ela chegou a bater 2 dólares, tá numa recuperaçãozinha, mas ela já voltou a subir, né? Desde que ela foi lançada, ela vem ó, simplesmente subindo sem parar.
E a Sollayer também já está listada, né, na maior parte das exchanges. Crypto.com, que é a outra que eu uso para comprar os meus ativos, né? Basicamente é o OKEx e Crypto.com. Os dois links estão aqui embaixo, tá? E a Sollayer, olha que interessante o projeto. Ela é uma Layer 2 da Solana e eles fazem 1 milhão de transações por segundo. A Solana faz 7 mil transações por segundo e a Ethereum 62 transações por segundo. Por isso que a adoção da Sollayer é tão grande, tá? Eu usei bastante esse protocolo aqui. Eles têm stake líquido de Solana de vários tipos, onde você pode pegar esse staking líquido deles, você deixa a Solana, pega a Solana líquida e usa para outros protocolos para pegar empréstimos, né? Você consegue fazer um DeFi Legos aqui, um Money Legos dentro de DeFi. E a Sollayer vem entregando muito resultado, para mim é um dos melhores protocolos da Solana hoje em dia. E o próximo protocolo que eu vou falar para vocês também é da rede da Solana, né? Eu escolhi esses dois da rede da Solana que são muito interessantes e estão entregando muita coisa, né? É o protocolo da Kamino Finance, tá? Eu vou deixar o link, porque a Kamino inclusive está fazendo um airdrop. Eu vou deixar o link aqui, se você quiser entrar no airdrop da Kamino, você consegue já ganhar alguns pontos. E o que tem dentro da Kamino? Tem empréstimos e piscinas de liquidez automatizadas que são muito interessantes, tá? E a Kamino está muito lá embaixo no CoinMarketCap, 3.169, e é um protocolo que está crescendo bastante. O all-time high dela de preço foi aqui perto dos 25 centavos de dólar, hoje ela está 5 centavos de dólar, que é bem pouquinho, tá? Preço muito bom, e ela já chegou aqui a 330 milhões de dólares de market cap, hoje ela tem 67 milhões de market cap, e ela sim está listada aqui na maioria também das exchanges grandes, tá? E a Kamino, cara, é um projeto muito interessante porque ela tem muito ainda a entregar. Se a gente for olhar a parte de DeFi da Solana, a Kamino já é gigantesca lá dentro, com muitas opções de investimento. Só para mostrar aqui para vocês, no DeFi Lama de novo, eu estou na rede da Solana aqui. Do total da Solana, né, o Kamino já é o terceiro maior protocolo, chegando perto da Júpiter aqui, né? Temos a Gito em primeiro, a Júpiter em segundo e a Kamino já em terceiro lugar. Kamino está subindo demais, já passou a Raydium, já passou a Orca, que está aqui embaixo também, né? A Kamino está subindo demais e é um protocolo muito, muito interessante que eu basicamente uso quase todo dia. E eu acredito que a Kamino ainda tem muito a crescer e eu acho que ela bate fácil aqui mais de $1 bilhão de capitalização de mercado, o que daria muito mais do que 1000% de valorização. De todos esses tokens que eu falei até o momento, a maioria deles já são muito conhecidos, apesar de não estarem ali no top 100 do CoinMarketCap, né? Então já são investimentos arriscados, mas são protocolos muito conhecidos e como você viu a Kamino, que é o pior das colocações ali, né? Se a gente for pensar em termos só de capitalização de mercado, a Kamino é a terceira maior da Solana em DeFi, ou seja, tem muita usabilidade e é um protocolo razoavelmente seguro nesse sentido, tá? E eu mesmo tenho muitos empréstimos lá e piscinas de liquidez também, porque eu estou farmando o airdrop. Então, todos esses protocolos que eu trouxe aqui até agora são muito interessantes e razoavelmente seguros, tá? Mas os próximos 4 que eu vou trazer aqui, né, a maioria deles são protocolos mais arriscados e basicamente todos relacionados à inteligência artificial, que é um grande hype que a gente vai ter nesse mercado neste ano, tá bom? Então, cuidado, esses últimos 4 aqui é uma coisa que você deve considerar talvez investir, né? Não é uma recomendação de investimento, como vocês bem sabem, mas se for colocar dinheiro neles, coloca menos do que nos outros, tá? Porque os outros, apesar de serem um pouco maiores, eles também vão entregar uma valorização razoável, tá? E você sabe muito bem disso, se você não está nesse mercado há muito tempo, os investimentos sempre começam ali pelo topo, né? Bitcoin, Ethereum e tal. As pessoas começam investindo sempre nas top 10, top 20 ali, para depois começar a investir nas menores. Então, essas aqui estão no meio da tabela. Agora, as 4 que eu vou falar agora, que são de inteligência artificial, estão lá embaixo na tabela. E elas muito provavelmente vão fazer também mais de 1000% de valorização. E eu vou mostrar por que elas vão fazer isso. Bom, vamos começar então a parte de inteligência artificial, falando primeiro da Virtuals. A Virtuals é um agregador de agentes de inteligência artificial, tá? Você entra no site da Virtuals e qualquer pessoa pode fazer isso, entrar lá e lançar um agente de inteligência artificial. E a gente tem vários exemplos disso, tá? Alguns que já foram lançados, a XBT, por exemplo, é um agente de inteligência artificial que fica postando notícias de cripto no Twitter, né? E muitas das vezes, né, isso já foi comprovado que é realmente uma inteligência artificial, não é uma pessoa, mas esse agente especificamente foi lançado dentro da Virtuals e ele em si acertou muitas previsões de mercado. Temos um outro agente que é um trader especificamente, que fica dando calls de trade lá também no Twitter, no X,
né? E também foi lançada dentro da Virtuals. Então, pela Virtuals ser esse agregador de agentes e todos os que estão embaixo dela subindo, ela sobe meio que junto, né? E a Virtuals também, ó, já teve, né, listagem aqui feita em todas as maiores corretoras, tá? Em corretoras grandes aqui. E o mais interessante da Virtuals é que o preço dela tá muito barato, ela tá 60 centavos de dólar aqui. Ela já bateu 4,60, tá? Em janeiro do ano passado. Em janeiro desse ano, perdão. E de market cap, isso aqui é o mais interessante, né? A maioria desses agentes aqui, ó, caíram demais no mercado. Então a Virtuals está com quase 400 milhões de dólares aqui investido. E ela já teve, ó, quase 4,70 aqui, 4 bilhões e 700 milhões de dólares. Ou seja, ela já fez 1000%, tá? Ela saiu aqui da faixa dos 40, 50 milhões de market cap, explodiu, bateu 5 bilhões de dólares quase e caiu de novo para 300 milhões. Ou seja, a chance de ela fazer isso aqui de novo é gigantesca. Ela já fez isso, né? Já fez 1000%. Então eu acredito que a Virtuals, sim, pode subir tudo isso de novo com uma facilidade bem grande, tá? Outro que eu aposto um pouco, né, a I16Z, que também é uma meme coin feita, né, de inteligência artificial, feita dentro da Virtuals, tá? E de market cap também a gente vê, ó, que ela tá atualmente aqui com 100 e poucos milhões, mas ela já fez 2,6 bilhões de dólares, ou seja, ela também já fez mais de 1000% uma vez, e é provável que ela faça isso de novo, tá? Se a gente for olhar o preço da I16Z, ó, ela tá 14 centavos de dólar, ela já bateu aqui 2,30 de dólar, tá? A I16Z é mais uma meme coin, né? Ela existe tanto na rede da Solana, e essa daqui que eu tô falando é da rede da Solana, mas ela também existe na rede da Base, na rede da Tron, se eu não me engano, e mais algumas redes, tá? A I16 também está disponível aqui na Crypto.com, beleza? Outra que entra nessa parada de inteligência artificial é a Usual. A Usual também é uma que todo mundo já falou nesse mercado, né? Talvez você já tenha ouvido falar de todas essas que eu estou falando aqui, mas são as narrativas que eu mais acredito que vão subir, tá? Então, falando aqui de preço, a Usual já bateu 1,50, atualmente ela está 18 centavos de dólar. E em market cap, ela bateu já 700 milhões, que é 7 vezes mais ou menos, 6 vezes 5 e alguma coisa o preço atual, tá? De 140 milhões de dólares. Mas a Usual foi lançada um pouquinho depois das outras. Então eu acredito que ela tem ainda muito a entregar, tá? E por último, uma outra queridinha também de inteligência artificial, que é a Pal AI, né? Ela tá um pouquinho melhor na tabela do que as outras, tá? Mas ela também já fez mais ou menos 6, 7 vezes o preço atual dela, tanto o preço quanto o market cap, tá? Então ela tá aqui com 100 e poucos milhões, e ela já bateu 600 milhões de dólares, né? 6 vezes o preço atual dela. Essas aqui são as minhas maiores apostas para fazer 10 vezes o seu valor investido neste momento, tá? Eu tô esperando de novo, né? Volta ao começo do vídeo, entende todo o contexto macroeconômico, que é isso que vai fazer o dinheiro entrar em cripto de uma vez e explodir esse mercado, né? E a gente sabe que o Bitcoin, por mais que seja o rei ainda, e obviamente você deve ter Bitcoin na sua carteira, ele não vai entregar uma valorização de 1000%, né? Pelo menos não agora. Talvez daqui a 10, 15 anos, eu acredito que a gente chegue em 1000% do Bitcoin, acredito. Mas não vai ser agora, tá? Nem Bitcoin, nem Ethereum, nem XRP, nem nenhuma dessas grandes, né? As que vão entregar esse tipo de valorização são essas que estão mais para baixo na tabela. E esses aqui, para mim, tá? Meu investimento, são os melhores exemplos de criptos que podem entregar 1000% de valorização com um certo conforto, tá? Sem arriscar tanto dinheiro assim. Não são meme coins, tirando a I16Z, né? Mas a maioria ali não são meme coins, são projetos sólidos que tem bastante coisa para entregar ainda, tá? De novo, corre, porque a gente está perto de explodir nesse mercado de cripto e você não quer ficar para trás. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, por favor. Ativa as notificações e o sininho, porque essa semana aqui eu vou fazer muita live com outras pessoas, né? Outros colegas do mercado de cripto que são ótimos analistas também de momento de mercado, além de fazer a minha própria análise semanal. E mais por meio da semana provavelmente eu faço uma outra live, porque acho que a gente está muito perto de explodir e eu quero acompanhar isso de perto com vocês. Então ativa o sininho das notificações para você não perder o momento de investir, beleza? Um abraço, até a próxima, valeu!